Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu tava fazendo várias coisas aqui e aí eu peguei a câmera e fiquei pensando em vários temas de vídeo, assim. Eu tenho um planejamento de vídeo, mas sabe quando você não sabe muito bem o que gravar? Quando você fica meio... Aí tem vizinho fazendo obra, enfim, barulhos, coisas. E aí eu fiquei pensando, o que eu vou gravar de relevante? Porque eu tô gravando o vlog da semana toda, que vai pro ar na sexta. Mas eu queria bater um papo com vocês, assim, sobre algo que fosse relevante, né? E ontem eu fiz uma sequência de stories que já se foram, porque já passou 24 horas, sobre esse caso horrível que aconteceu essa semana, do bebê que teve a cabeça decepada no parto, né? E eu acho que é importante trazer esse assunto aqui pro YouTube, porque primeiro que não é todo mundo que me segue aqui, que me segue lá e que não acompanha meu trabalho. Bom, se você não sabe, eu sou doula, sou educadora perinatal, eu sou mãe de 4 meninos, eu vivi 2 cesarianas, 2 partos normais depois das cesáreas, e eu já acompanhei 10 bebês nascendo, então eu tenho uma certa experiência aí, e eu estudo bastante e me dedico muito ao meu trabalho, que é acompanhar mulheres durante a gravidez, no parto e no pós-parto e a amamentação. Esse crime que aconteceu essa semana me chamou atenção para muitas coisas, mas dentre todas as coisas que mais me chamou atenção, quando eu li os comentários nas publicações das pessoas que falaram sobre o que aconteceu, foi o fato das pessoas culparem a via de nascimento pelo que aconteceu. Em nenhum momento eu vi as pessoas culpando os médicos que fizeram isso. Em nenhum momento eu vi as pessoas culpando a violência obstétrica, as pessoas culpando o sistema cesarista e violento que o Brasil é, né, quando a gente fala de nascimento, parto e nascimento. Então, a gente precisa falar sobre isso. E eu já quero começar esse papo dizendo que toda vez que um parto dá errado, gente, toda vez, a culpa é da assistência. Semana passada eu gravei um episódio com 2 parteiras que realizam partos domiciliares assistidos aqui em Indaiatuba, né? Elas são as parteiras Primavera. E elas falaram sobre a importância da gente entender que o parto, ele é um evento natural e fisiológico, né? Nosso corpo é projetado para parir, nosso corpo é projetado para tal finalidade, né? Quando uma mulher engravida. Claro que as intercorrências acontecem, é claro que a figura do médico em gestações de alto risco, em gestações com complicações, ela é indispensável, mas ela não é sempre tão necessária assim. As enfermeiras, por exemplo, né, e quem me segue e mora em outros países vai saber dizer melhor do que eu, que mora na Europa, em países que apoiam a presença da midwife, né, como a protagonista aí da assistência. A enfermeira, a enfermeira obstetra, ela recebe uma educação na faculdade, no curso, voltado para o parto fisiológico. Porque quem aprende a operar e usar bisturi é o médico, a enfermeira não, né? Então, como pode um profissional que entende muito mais de parto fisiológico ser menos importante do que médico? O médico e a enfermeira obstetra, eles estão no mesmo patamar, tá? Isso que eu quero dizer. Mas voltando ao início desse vídeo, que é sobre violência obstétrica, vocês precisam colocar uma coisa na cabeça de vocês e isso precisa ficar muito claro. Toda vez que um parto dá errado, que um desfecho acontece de maneira trágica e horrenda, a culpa é da assistência. E uma boa assistência começa na gravidez. É preciso fazer um pré-natal bem feito. Rastrear doenças, rastrear glicemia, rastrear pressão, rastrear tudo. É preciso fazer um pré-natal bem feito, com o siso, com os exames corretos, na idade gestacional correta. Não pode deixar passar. Eu vejo médicos aqui não pedindo curva glicêmica porque a mulher não tem histórico de diabetes na família. Como se a gravidez não fosse de fato um fator já, né, determinante aí às vezes para diabetes gestacional, né, um fator de risco. Então é de muita irresponsabilidade de vários profissionais as atrocidades que eles cometem. Então isso que aconteceu desse bebê, que essa médica subiu em cima da barriga dela, manobra de Christeler, né, forçar o útero pra baixo, empurrou esse bebê, puxou pela cabeça, era um bebê prematuro que provavelmente tinha a pele muito fina e nessa puxada acabou, né, eu não acho que decepou inteiro, mas enfim, arrancando pele e tal. Gente, isso é inconcebível. Partindo disso, de que o sistema
obstétrico brasileiro é cesarista e é violento, cara, estuda na sua gravidez. Você precisa estudar. Contrate uma de nós, contrate uma doula. Ah, mas pra que serve a doula? Eu vou fazer um vídeo aqui só falando sobre o que a gente faz. Mas a doula é a profissional que vai te educar na gravidez. A doula não é só te acompanhar no dia do parto, fazer massagem, te dar abraço e falar palavras de afirmação, não. A gente estuda. No meu pacote, por exemplo, são 5 encontros com esses casais. E cada encontro eu falo sobre várias coisas. A fisiologia do parto, violência obstétrica, como funciona o parto normal, como funciona a cesariana. Tudo, a gente estuda junto, sabe? Então contrata uma doula, você precisa de informação. Você acreditar que você vai ficar grávida e que só basta ir pro plantão do hospital e vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo. Na grande maioria das vezes vai dar tudo errado. Só dá tudo muito certo quando é uma equipe de plantão que tá muito bem disposta, que é uma equipe atualizada e humanizada e que esse parto é liso, sabe? É um parto que não tem intercorrências, é um parto que não tem nada. É um parto que chegou ali, pariu, o bebê cuspiu pra fora e acabou. Mas essa não é a realidade, gente. A gente tá dentro dos hospitais, a gente vê o que acontece todos os dias. A gente vê essas violências acontecendo o tempo todo. A gente vê mulheres sofrerem episiotomia que não tem evidência. A gente vê mulheres sendo empurradas pra fazer manobra de Christeller, que é empurrar a barriga. Puxa o dirigido, vai, força, prende a respiração. Forçando mulheres a ficar em posições que elas não querem, forçando mulheres a viverem situações de parto traumáticas. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês. O que uma mulher passa no dia do nascimento do filho dela, ela não esquece nunca mais. Não há como esquecer uma violência obstétrica. É algo que você olha pra essa criança e vai lembrar pra sempre desse dia, do dia que ela chegou. E isso pode te prejudicar lá na frente em gravidez futura, mesmo que você tente escrever uma história diferente, contrate uma equipe, tenha uma doula, essas dores, essas distócias emocionais que a gente fala, elas continuam te assombrando. Isso é muito ruim. A violência obstétrica é real e ela precisa acabar. A gente precisa gritar pro mundo inteiro que não é aceitável mais. Não é porque o médico é médico que ele sabe tudo, que ele é o detentor de todo o conhecimento. Não é. Não vá para um parto sem se planejar antes, sem estudar, sem se informar, sem saber fisiologia de parto, seus direitos, seus deveres enquanto parturiente, do seu acompanhante, escolher bem o seu acompanhante. Não dá pra contar com a sorte no dia mais importante da sua vida, que é a chegada de um filho. É a sua saúde que tá em jogo. É a segurança dessa criança que tá em jogo. Vocês entendem o tamanho do buraco que a gente se encontra? É muito grave um bebê ter a cabeça arrancada num parto. Gente, isso é surreal, isso é desumano, sabe? Eu fico imaginando que mais gente morreu no dia desse nascimento. Essa mãe tá morta por dentro, ela tá oca. Essa dor é uma dor que não cura, que não passa. E eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo agora, se você já sofreu uma violência obstétrica, você tá se lembrando disso agora. Porque tudo aquilo que causa trauma e dor nos nascimentos dos nossos filhos, a gente não esquece. Não subestima o poder de violência do sistema obstétrico brasileiro. Não subestima. Eu tô falando a nível Brasil, mas isso acontece em muitos países também. Então não pense você que sem assistência você vai conseguir chegar longe, você não vai. Muito provavelmente você já vai, assim, inicialmente ser levado para uma cesariana desnecessária com muita facilidade. E eu não tô aqui nesse vídeo pra discutir que cesariana versus parto normal, quem é melhor, A discussão não é essa hoje. A discussão aqui é sobre o quanto o sistema obstétrico brasileiro é violento e o quanto a gente precisa parar esse movimento. Tirar esses profissionais de circulação, que de profissionais não tem nada. A gente tá cansada de todo dia falar sobre a importância de se estudar na gravidez. Estuda a amamentação. A amamentação não é um processo inato. Você não nasce sabendo amamentar. O bebê não nasce sabendo mamar. Existem várias lacunas no meio de um processo de amamentação que pode dar tudo errado. E também te causar traumas, e também te causar frustração, e também te causar sentimentos de dor. A gente pode evitar muita coisa. Muita coisa pode ser evitada, muita coisa pode ser resolvida antes de tudo acontecer. Só que você precisa buscar ajuda, informação, equipe, pessoas do seu lado.
Pra te trazerem pra essa realidade, colocar os seus 2 pés no chão e dizer, olha, isso acontece todos os dias, o tempo todo, toda hora tem gente morrendo por violência obstétrica. Violências que acontecem em partos normais, violências que acontecem em cesarianas o tempo todo, toda hora. Enquanto eu tô aqui falando com vocês, isso tá acontecendo agora com milhares de mulheres ao redor do mundo inteiro. O sistema é perigoso. O que aconteceu ali não foi uma tragédia, foi um crime premeditado, muito bem feito. Vocês acham que foi a primeira vez que essa equipe foi violenta nesse nível? Só que se você chega num hospital só com seu acompanhante, sem saber absolutamente nada sobre nada, qualquer coisa que fizerem com você ali dentro daquele hospital, você vai aceitar. Põe uma coisa na sua cabeça. Você não tem que se curvar diante de um médico, diante de um hospital, só porque você tá ali, principalmente se você estiver no SUS. Você não tem que se curvar. É o contrário. Você tem que exigir respeito e uma boa assistência, que é pra isso que a gente paga imposto, é pra isso que você paga convênio, é pra isso que você merece respeito. Você merece uma boa assistência. É a sua vida, é a vida do seu bebê que tá em jogo. E isso tem que ficar muito claro. A gente fala muito sobre a importância de uma boa assistência. Assistências na gravidez e no parto ruins levam a fins trágicos e horríveis. Isso precisa ficar muito claro. A gente precisa falar sobre isso todos os dias. É dolorido, é triste, é difícil, mas a gente precisa falar. Muitas mulheres sofrem violência e não conseguem nem ter coragem de denunciar, porque elas ficam tão devastadas, elas já se sentem tão invadidas por tudo que aconteceu, que a vontade é apertar um botão e se esconder, fugir, fingir que aquilo não aconteceu. A gente teve vários casos aí de blogueira famosa, a Chantal foi uma delas. Sofreu uma violência horrorosa daquele médico Renato Calil. Ela denunciou, foi pro Fantástico. Tudo que eu tô falando aqui não é nem uma novidade, não. Tá em todos os lugares. E ele não foi indiciado criminalmente pelo Ministério Público por falta de provas. Tinha um vídeo mostrando a violência dele. Um vídeo que o marido dela gravou. Então, além de tudo, a gente tá super desprotegida da lei também. Mas a gente tem que gritar, a gente tem que falar, a gente tem que denunciar. A gente tem que estudar, a gente tem que se proteger antes. Não pensa 2 vezes antes de contratar uma doula para te ajudar. Se puder, contrate um médico, uma médica que seja humanizada, atualizada, que tenha boas práticas. Contrate uma enfermeira obstetra para fazer um bom acompanhamento. Essa equipe junto vai te ajudar demais. Ah, mas eu não tenho condição. Gente, me desculpa, minhas sinceras desculpas, mas muita gente não tem noção de quanto cobra uma doula e não pensa 2 vezes antes de pagar 3 mil, 4, 5 mil para um médico cesarista. Sem nem considerar a possibilidade de entender a fisiologia do parto, de entender que o parto é um processo milenar e natural. Como é que vocês acham que a sociedade chegou onde chegou? A cesárea nem sempre existiu. Como é que a gente chegou como ser humano hoje? Então, é surreal a gente pensar que a gente tá à mercê dessa gente, à mercê desse sistema, e a gente simplesmente cruzar os braços e não fazer nada. Aceitar só que um médico vai te colocar numa posição de 4 apoios horrorosa, que não tem evidência de que isso é bom, muito pelo contrário. Vai te cortar, vai fazer uma episiotomia, vai subir em cima da sua barriga, vai empurrar e vai dizer pra você que na hora de fazer foi bom, que você não tava reclamando. Ô, gente, eu não sei, esse vídeo aqui é em tom de desabafo também, é mais do que informação, sabe? Eu tinha planejado outras coisas pra falar, mas eu acho que de alguma forma essa informação ela precisa ficar gravada em algum lugar. Pra você, quando você ouvir alguém normalizando isso, você pegar esse vídeo aqui e falar, pelo amor de Deus, minha filha, assiste isso daqui. Pessoas estão morrendo ao redor do mundo por conta de violência obstétrica. Bebês que nem nasceram ainda estão morrendo nas mãos dessas pessoas. A gente precisa denunciar a violência. A gente não pode normalizar a violência. Quando eu vejo muitas mulheres falando, ai, porque forçou o parto normal, eu não tinha passagem. Não existe não ter passagem, gente. A natureza não é burra. A natureza não é burra. Não existe não ter passagem. Não existe. Ah, mas fica forçando o parto normal. Não é forçar parto normal, é fazer uma boa assistência de parto. Assistir esse parto. O limite de um nascimento é a segurança, gente, sempre.
Uma equipe bem preparada, ela sabe até onde ela pode ir. Até onde ela consegue respeitar a fisiologia e não intervir. Uma equipe bem preparada sabe o que fazer, porque o seu corpo sabe. Tem uma parteira, a Laura Padilha, que ela fala uma coisa que é muito importante. Ela fala, a doula, a gente educa um casal, né, faz educação perinatal, não é pra ensinar uma mulher a parir, porque isso ela já sabe. Muito para além de nós. A gente conversa e educa e explica e estuda sobre a fisiologia do parto pra te fazer acreditar que você consegue. Não é pra te ensinar como é que faz, você já sabe. Seu corpo já sabe. Seu filho já sabe. A gente precisa entender a fisiologia do parto, a gente precisa entender que a violência obstétrica ela existe, a gente tem que combater ela pra conseguir sobreviver. E resgatar o parto e devolver ele pra mulher. O parto não é do médico. Nunca mais falem, fulano fez o meu parto, se você teve um parto normal. Porque ninguém faz parto normal. Eles fazem cesariana, que é uma cirurgia. Ok, mas parto? Quem faz parto é a mulher. A gente só assiste e auxilia se precisar. Ok? Vamos devolver para a mulher o que é dela de direito. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo denso, pesado, de um assunto difícil, mas que a gente precisa falar. Se fez sentido pra você, manda esse vídeo pra outra pessoa. Eu tenho um podcast, o Pode Parir, sobre parto, gravidez, amamentação, pós-parto, maternidade. E eu divido muitas histórias por lá e falo sobre muitos assuntos. Compartilha com as pessoas, escuta, o link tá aqui embaixo. Pode te fazer abrir a mente pra muita coisa. Informação empodera e liberta a gente. Tá bom? Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. A gente tá aqui toda quarta e sexta. A gente se vê na sexta-feira com um vlog que eu sei que vocês amam. Até o próximo.